noite, sejam todos bem-vindos à quinta semana de oração virtual pelo WhatsApp. Neste momento, nós vamos cantar para louvar a Deus o hino Forte como um Menino. Cantemos todos. Os homens. Nos combates temos sido vencedor, mas ao vencer também posso me ferir. As mulheres. Dizem por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Todos. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem aqui me levanta quando estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Os homens novamente começam. Agora. Destemido busco encontrar a paz, mas só em Jesus a armadura é voraz. As mulheres. Falam por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Todos. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem aqui me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Pois dentro da armadura só um menino há. Agora, irmãos, vamos orar ao nosso Deus pelos pedidos que foram feitos, pelos agradecimentos e pela mensagem desta noite. Assim como você está, oremos ao nosso Deus. Ó grandioso, poderoso e bondoso e amoroso Pai, estamos aqui para colocar nossa vida diante do Teu altar. A cada pedido, Senhor, que foi feito, a cada agradecimento, a cada testemunho, o Senhor receba e dai-nos conforme a Tua vontade. Neste momento, seja com o mensageiro, que a mensagem
traga a nós esperança, motivação, coragem para continuarmos a esta batalha. Por Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, nossos amigos. Aqui estou com o Haroldo. Ele é o mensageiro desta noite. Que Deus use ele para que a mensagem venha ao nosso encontro. Só uma curiosidade, irmãos. O Haroldo eu o conheço desde os 9 a 10 anos. Nós estudamos junto e ele tem sido uma pessoa que sempre tem apoiado esse ministério. Que Deus esteja sempre com ele e com sua família. Amém. Olá a todos os irmãos e amigos que nos ouvem. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo e agradeço primeiramente a Deus e ao Roberto Cruz pelo convite para participar e falar nessa semana de oração virtual sobre estar revestido da armadura de Cristo. Hoje eu vou falar sobre estar revestido da couraça da justiça. Na Bíblia, a couraça da justiça é uma metáfora usada para descrever a proteção que a justiça de Deus oferece aos crentes. Ela é mencionada em Efésios capítulo 6, no versículo 14, onde Paulo a descreve assim: Estais, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestida a couraça da justiça. Note que Paulo diz para estarmos firmes. Isso significa que seremos atacados pelo inimigo a qualquer momento. Paulo diz no verso 11 para revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. O diabo é o nosso inimigo. Em algum momento ele vai nos atacar. E a couraça da justiça pode nos proteger. Ela é uma peça de armadura que protege o peito e os órgãos vitais de um soldado. No contexto espiritual, a couraça da justiça representa a proteção contra as acusações e ataques do inimigo. A justiça de Deus é a base dessa proteção. Quando nós nos arrependemos e colocamos nossa fé em Jesus, somos declarados justos diante de Deus. E essa justiça não é algo que conquistamos por nossos esforços, mas é um presente de Deus. A couraça da justiça, ela nos protege de acusações, de culpa e condenação, de dúvida e medo, de ataques espirituais e física do nosso inimigo. Então, com a couraça da justiça, nós podemos enfrentar os desafios da vida com confiança, sabendo que somos protegidos pela justiça de Deus. Eu pergunto, você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. Então, estar revestido da couraça da justiça significa estar revestido de Cristo. Ele é a fonte da justiça. A Bíblia chama Jesus de Senhor Justiça Nossa. Então, revestir de Cristo é estar ao lado de Cristo, fazendo a vontade dele. Antes de tudo, nós entrarmos totalmente no assunto, nós precisamos entender que estamos vivendo no meio de um grande conflito. Uma grande guerra, uma grande batalha que teve início no céu, em um lugar perfeito. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz que houve guerra no céu. Ou seja, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Miguel, Jesus Cristo, venceu. O dragão perdeu a batalha. E Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim: E foi precipitado o grande dragão, antiga que a serpente, que se chama Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Veja, ele foi expulso do céu. Então, chegando aqui, na terra, o dragão, em dado momento, através da mentira, do engano, Adão e Eva foram enganados. E o pecado foi então estabelecido aqui. Agora veja, o inimigo não conseguiu derrotar Deus. Então, ele procura ferir o coração do Pai Celeste, machucando, escravizando os filhos de Deus. E qual é a arma que o inimigo usa para nos atacar? Para atacar os filhos de Deus? As mesmas armas que ele sempre usou.
a mentira, o engano, né, a sedução. Com essas armas, ele conseguiu enganar até essa parte dos anjos do céu. Agora pensa comigo, se o dragão conseguiu enganar até essa parte dos santos anjos, quanto mais nós, pecadores. Por isso, irmãos, tomar posse e usar a couraça da justiça, que faz parte da armadura que Deus deixou para nós, é muito importante para nos defendermos e não ser abatido pela astúcia, pela mentira ou engano do diabo. É uma guerra espiritual. Não é a luta de ser humano contra um outro ser humano. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa batalha não é contra o meu irmão, um ser humano como eu. É contra o diabo, que a Bíblia chama de poderes tenebrosos desse mundo, contra as forças espirituais da maldade. É uma guerra espiritual. Portanto, a nossa arma, a nossa armadura também é espiritual. É de vital importância o soldado de Cristo estar revestido da couraça da justiça. Mas estar revestido da couraça da justiça não significa que o soldado não receberá ataques. Significa que, ao ser atacado, o soldado não será abatido, ou seja, não será destruído. Assim é o soldado de Cristo. O inimigo pode atacar, e ele vai atacar, né? O soldado de Cristo, revestido da couraça da justiça, não será abatido, ou seja, não será destruído a sua fé. Queridos, o apóstolo Paulo é um exemplo do que eu estou falando. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim: já estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, Paulo estava revestido de Cristo, que não era mais ele que vivia, mas era Cristo que vivia nele, diz Paulo. Cristo, irmãos, é a couraça da justiça de Paulo. E a respeito de Paulo, Jesus disse em Atos, capítulo 9, versículo 15, na última parte, Jesus falando para Ananias, ele diz que Paulo é um vaso escolhido para levar o seu nome perante gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Agora eu pergunto, apesar de ser escolhido por Cristo para levar o seu nome perante reis e gentios, e estar revestido da couraça da justiça, Paulo estava imune aos ataques do inimigo? Não, irmãos. O inimigo o atacou. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, veja o que Paulo disse. Ele diz assim, ó, em trabalho, muito mais, em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo do gentio, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os irmãos. E a lista do sofrimento de Paulo continua. Depois você lê em casa, você vai ver que Paulo foi preso, né? Paulo foi torturado. Então Paulo sofreu muitos ataques. Agora veja, apesar de estar revestido de Cristo, Paulo não estava, ou não esteve imune aos ataques do inimigo. A diferença de estarmos revestidos da couraça da justiça ou não, é que quem está revestido da justiça de Cristo não será abatido pelo inimigo. Né? Compreende? Em 2 Coríntios, aliás, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Assim também devemos nos revestir da couraça da justiça, para estar em pé em todos os momentos e em toda circunstância. Jó também era um soldado revestido da couraça da justiça de Cristo. A respeito de Jó, Deus falou o seguinte aqui em Jó capítulo 1, versículo 1. Deus diz assim, ó, havia
um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e desviava do mal. Agora veja, apesar de ser íntegro e desviar do mal e estar revestido da couraça da justiça, o inimigo atingiu Jó. Atingiu a sua família, atingiu ele com doenças terríveis, mas esse soldado não foi abatido, não foi destruído. Em Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27, veja o que Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e finalmente se colocará em meu favor sobre essa terra. Eu sei que depois que minha carne for consumida na minha pele, eu verei a Deus. Sim, verei a Deus face a face. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele. Ah, como eu desejo que chegue logo esse dia. Veja, Jó está dizendo que mesmo que ele fosse morto, mesmo que a carne fosse consumida e ficasse só ossos, mas ele tinha certeza que Jesus o ia ressuscitar. Ele ia ver o seu Redentor face a face, não pelos olhos dos outros. Agora notem, irmãos, atingido, mas não destruído. Pelo contrário, Jó disse que verá Deus face a face, como eu disse. E ele o verá, e nós também veremos, se nós revestirmos da couraça da justiça. José também era um soldado revestido da couraça da justiça. E a respeito de José, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. O Senhor era com José. Agora veja, embora o Senhor era com José, José também foi atingido pelo dardo do inimigo. Primeiro, ao ser traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo. Depois, atingido pela investida da mulher de Potifar. Esse soldado de Cristo foi atingido, mas não foi o quê? Destruído. Deus o protegeu. José teve força e coragem para falar para a mulher de Potifar. Ele disse o seguinte: o meu Senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na sua casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da sua senhora, porque é a sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra meu Deus? Veja, não é fácil o que José fez, principalmente para um jovem. Ele disse essas palavras para a mulher, depois saiu correndo, fugiu dela. Então, irmãos, esse soldado do exército do Deus vivo também não foi destruído. Por quê? Porque estava revestido da couraça de Cristo. Daniel, é o último exemplo que eu quero dar agora, também é um exemplo de um soldado revestido da couraça da justiça de Cristo. E a respeito de Daniel, a Bíblia diz assim, em Daniel capítulo 1, versículo 8, assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Em outro texto, referindo a Daniel, diz que ele era um jovem excelente, de espírito excelente. Daniel também, apesar de estar revestido da couraça da justiça e propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel foi atingido pelo dardo do inimigo. Daniel foi acusado falsamente, injustamente, e jogado na cova dos leões. Mas esse soldado não negou a sua fé, e nem foi abatido, e nem foi destruído. Disse Daniel ao rei Dário, quando este chamou pelo Daniel. O rei Dário era amigo de Daniel, mas foi forçado a jogar Daniel na cova dos leões. E pela manhã cedinho, o rei vai à porta da cova dos leões e chama Daniel. E ele diz o seguinte: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então respondeu Daniel: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Está relatado em Daniel capítulo 6, verso 20 ao 22. Irmãos, essa história é maravilhosa, é extraordinária, porque percebemos que, por causa do testemunho de Daniel, o rei sabia que Daniel era servo do Deus vivo e que Daniel servia Deus continuamente. Então, o testemunho de Daniel fez com que o rei Dário entendesse que o Deus de Daniel
é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo. E ele sabia que Daniel servia esse Deus continuamente, que nada ia impedir Daniel de servir esse Deus. E como Daniel, meus irmãos, também nós precisamos revestirmos da couraça da justiça, né? Para podermos ter força e coragem para testemunhar, né? Tomando firmes decisões de não contaminarmos com as poções desse mundo, mesmo que nos jogue nas covas dos leões. E eu quero agora concluir dizendo que estamos vivendo no meio de um grande conflito. E dizer também que nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Jesus em breve virá, irmãos. O inimigo sabe disso. Por isso ele está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a cada dia que passa, ele procura atacar o povo de Deus. Ele não quer perder ninguém para Jesus. Ele quer levar todo mundo com ele para a destruição. Ele é ruim, ele é mau, por isso ele ataca. Mateus capítulo 24, versículo 9 diz assim, referendo aos últimos dias, né? Então sereis entregue à tortura e vos matareis, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Glória a Deus. Então, como soldado do exército de Jesus Cristo, você e eu precisamos mais do que nunca, irmãos, revestirmos da couraça da justiça, para podermos resistir aos ataques do inimigo e podermos estar em pé por ocasião da volta de Jesus. Muitos de nós seremos atacados pela perseguição, pela enfermidade, pela calúnia ou pela sedução da carne. E por estarmos revestidos da couraça da justiça, nós venceremos. Eis a promessa de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-te-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Eu pergunto, quer ser um vencedor? Quer sentar no trono de Deus ao lado de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Se revista da couraça da justiça de Deus. É uma arma espiritual poderosa para podermos vencer o inimigo. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo e a minha oração. Eu quero agora orar por você, e vou orar. Mas antes de nós orarmos, nós iremos ouvir uma música especial. Então medite. Aceitar o seu perdão, hoje é dia de voltar. Não olhes para trás, se teu coração falar, não adizes de nada mais, só Jesus te ama assim, lá na cruz em ti pensou, tu és tudo para mim, e meu filho aqui estou.
dia de voltar. Não olhes para trás, se teu coração falar. Não adies e nada mais, só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou, tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim, lá na cruz eu te esperei, volte agora para mim, todo tempo eu te amei. Orar. Eterno Deus e amado Pai que habita nas alturas dos céus, muito obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor nos tem derramado a cada um de nós. Obrigado porque nós somos seus filhos. Obrigado porque o Senhor deixou à nossa disposição uma arma espiritual poderosa para derrotar o inimigo, para não sermos derrotados por ele. E essa arma faz parte da armadura que o Senhor deixou para cada um de nós, que é a couraça da justiça. Que possamos, Senhor, tomar posse dessa arma e revestir dela. E essa arma é o próprio Cristo em nós, habitando em nós. Que nós possamos permitir que Ele sempre esteja em nós, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, na nossa casa. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que está nesse momento ouvindo a Tua palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, na paz de Cristo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Após ouvirmos esta maravilhosa mensagem, que foi uma bênção, amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Que Deus dê uma boa noite de descanso para todos vocês. Fiquem com Deus.